Bom dia! Hoje vamos falar um pouco sobre as cruzadas. As cruzadas são tradicionalmente definidas como expedições de caráter militar organizadas pela Igreja para combater os inimigos do cristianismo e libertarem a Terra Santa, Jerusalém, das mãos dos infiéis. No século XI, os muçulmanos conquistaram a cidade sagrada de Jerusalém. Diante dessas situações, o Papa Urbano II convocou a Primeira Cruzada, em 1096, com o objetivo de expulsar os infiéis árabes da Terra Santa. E nessas batalhas, entre muçulmanos e católicos, duraram cerca de 2 séculos, deixando milhares de mortos e um rastro de destruições. A Segunda Cruzada, convocada pelo Papa Eugênio III, foi comandada por Conrado II, imperador germânico, e Luís VII, rei da França. A Terceira Cruzada, 1189 a 1192, pregada pelo Papa Gregório VIII após a tomada de Jerusalém por Saladino em 1187, foi denominada Cruzada dos Reis. Denominada pela participação de 3 principais soberanos europeus da época: Filipe Augusto, França; Frederico Barba Ruiva, Sacro Império Romano Germânico; e Ricardo Coração de Leão, Inglaterra, constituindo a maior força cruzada já agrupada desde 1095. A Quarta Cruzada, 1202 a 1204, foi denominada também Cruzada Comercial, por terem sido desviada de seu intuito original pelo Duque Dandolo de Veneza. Foi convocada por Inocêncio III. Levou os cristãos a saquear Zara, atual Zadar da Croácia, e Constantinopla, fazendo com que o abismo entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa se estabelecesse definitivamente. A Quinta Cruzada, 1217 a 1221, também da iniciativa de Inocêncio III, mas somente posta em prática por Honório III, a cruzada foi liderada por André II, rei da Hungria; Leopoldo VI, duque da Áustria; Jean de Brienne, rei em título de Jerusalém; e Frederico II, imperador do Sacro Império. A expedição tocou em Acre e depois avançou para o Egito. A Sexta Cruzada, de 1228 a 1229, lançada em 1227 pelo imperador Sacro Império Frederico II, só no ano seguinte ganharia forma. Frederico, genro de João de Brienne, herdeiro do trono de Jerusalém, pretendia reclamar seus direitos sobre Chipre e Jerusalém, Acre. Na Sétima Cruzada, o Papa Inocêncio IV abriu o Conselho de Lyon. O rei da França, Luís IX, posteriormente canonizado como São Luís, expressou o desejo de ajudar os cristãos do Levante. Luís IX levou 3 anos para embarcar, mas o fez com um respeitável exército de 35.000 homens. Aproveitou o monarca francês perturbações causadas pelos mongóis no Oriente e partiu de Ailles Mortes para o Egito em 1248. Escalou em Chipre e, em setembro de 1248, atacando depois o Egito. O rei francês Luís IX, São Luís, retomou então o espírito das cruzadas e lançou um novo empreendimento armado, a Oitava Cruzada, em 1270, embora sem grande repercussão na Europa. O objetivo agora era diferente dos projetos anteriores. Geograficamente, o teatro de operações não era o Levante, mas antes Tunis, e o propósito mais que militar era a conversão do governo da mesma cidade norte-africana. A queda de Acre, em 1291, marcou o fim das cruzadas. Deste modo, terminavam as cruzadas no Oriente Médio, que não tiveram muito sucesso. Diversas razões contribuíram para o fracasso das cruzadas. Entre elas, os europeus eram minoria em meio a uma população geralmente hostil. A opressão à população nativa fez com que o domínio fosse cada vez mais difícil. O papado era incapaz de controlar as imensas forças à sua disposição. No entanto, os cruzadores atraíram líderes como Ricardo I e Luís IX, que influenciaram a cavalaria europeia e durante séculos de sua liderança. Todos, exceto a
pacífica Sexta Cruzada, 1228 a 1229, foram prejudicadas pela cobiça e brutalidade. Judeus e cristãos na Europa foram massacrados por turcos armadas em seu caminho para a Terra Santa. Embora tenha sido um retumbante fracasso militar, as cruzadas tiveram alguns efeitos fundamentais para a evolução da história europeia. Aumento do comércio Ocidente-Oriente. A burguesia europeia ficou mais rica às custas dos nobres e dos cavaleiros que foram às cruzadas. Alguns dos costumes orientais foram trazidos para o Ocidente. Produtos novos, como perfumes, arroz e açúcar, foram trazidos do Oriente. A intolerância aos judeus europeus na Europa cresceu, causando muitas mortes.